Olá, pessoal! As dificuldades do outro mascaram as nossas. Aprendemos a disfarçar e ocultar nossas fragilidades de várias formas, até mesmo atrás das fragilidades de outras pessoas. Fábio foi levar a esposa ao consultório com a intenção de apoiá-la a fazer terapia. Ele se mostrou companheiro, disposto a contribuir e fazer o que fosse possível para que ela melhorasse. No entanto, seu apoio não durou muito tempo. Permaneceu até que depois de alguns encontros com ele, suas próprias dificuldades também foram percebidas. A partir daí, ele começou a criticar o tratamento. Seu discurso inicial era de que desde que se conheceram, ele fez o que pôde para ajudar e fazer a esposa feliz. Porém, apesar de todo o seu empenho, não estava tendo sucesso devido aos problemas emocionais dela, que vinha de uma família doente e totalmente desestruturada. Segundo ele, esta era a origem de todo o seu descontrole e, consequentemente, a causa dos problemas familiares atuais. Fábio não estava totalmente errado. A história de sua esposa era real, assim como seu descontrole emocional. Contudo, nem tudo era como ele queria que fosse. Ele também tinha sérias dificuldades e limitações que influenciavam no relacionamento deles, mas não conseguia enfrentá-las. Preferia se esconder atrás do comportamento desequilibrado dela. Para ele, era conveniente que ela fosse a problemática. Ele precisava do desequilíbrio dela para que o seu não fosse evidenciado. Fábio também teve uma história difícil que contribuiu para que ele se tornasse uma pessoa insegura, com a autoestima muito baixa. Porém, conseguiu encobrir essas dificuldades com sucesso financeiro. Quando a esposa estava em crise, ele se colocava disponível para ajudá-la. Procurava ser o melhor marido possível, presente, paciente e compreensivo. Assim que ela começava a apresentar sinais de melhora, sutilmente ele se afastava afetivamente, se tornava mais frio e distante, provocando uma nova crise e levando-a ao descontrole novamente. Fábio fazia tudo por ela, desde que ela continuasse assumindo o lugar de doente, mesmo que isso lhe consumisse tempo e energia. Este desgaste era menos doloroso do que enfrentar a si mesmo. Os problemas de uma pessoa podem ser usados para ocultar os de outras que não conseguem enfrentar os seus. Quanto mais negamos sentimentos, mais atiramos pedras. A dificuldade de reconhecer nossos sentimentos nos leva a projetá-los nas outras pessoas à nossa volta. Jesus aconselhou: tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7,5. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, um certo homem saía do trabalho, cansado e indignado por odiar sua profissão e seu estilo de vida. No percurso para casa, ele passava em frente ao portão de um vizinho e o via na varanda deitado em sua rede. Essa cena se repetia dia após dia, deixando cada vez mais irritado, até que ele não conseguiu se conter. Uma tarde, parou em frente à casa do vizinho e perguntou, cheio de indignação: "Você sabia que preguiça é pecado?" E o vizinho respondeu prontamente: "É, inveja também." O que nos incomoda no comportamento de outra pessoa pode revelar nossas frustrações. Quanto maior a frustração, maior a dificuldade de lidar com as pessoas. Quanto mais irritado estamos conosco, mais nos irritamos com os outros. Certa vez, um grupo de escribas e fariseus levou até Jesus uma mulher pega em adultério. Perguntaram o que ele teria a dizer, lembrando-lhe de que a lei de Moisés mandava que em casos como aquele, a mulher deveria ser apedrejada. Jesus sabia perfeitamente que aqueles homens não estavam defendendo a moral e os bons costumes. Eles eram movidos por outros sentimentos. Antes de responder, Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo na terra. Ele estava dando um tempo para abrandar a ira daqueles homens furiosos e falsos moralistas. Como continuassem insistindo na pergunta, Jesus respondeu-lhes: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras." Depois de ouvirem essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. João 8, de 7 a 8. Nesta passagem, Jesus nos fala sobre um mecanismo de defesa muito usado por todos nós, a projeção. Uma defesa para evitar a dor psíquica.
Quando transferimos para outras pessoas algo que pertence a nós, mas que consideramos inaceitável, que rejeitamos, que negamos reconhecer. Muitas pessoas são extremamente críticas, estão sempre a postos procurando defeitos nos outros, precisam transferir para alguém a raiva de si mesma. Necessitam que os outros sejam pecadores para que elas se sintam mais santas, que os outros sejam maus para que elas tenham a ilusão de serem boas. Precisam realçar os erros dos outros para que os seus sejam amenizados. Elas precisam atirar pedras e às vezes a raiva é tão grande que parece que vão faltar pedras. É comum pensarmos no primeiro contato com algumas pessoas antes de sabermos qualquer coisa a seu respeito. Não fui com a cara dela. Quantas vezes rejeitamos alguém sem lhe dar a mínima chance de se fazer conhecida porque algo naquela pessoa não nos agrada? A achamos antipática, esnobe, esquisita, seja lá o que for. Provavelmente o que percebemos nela nos remete a alguma dificuldade nossa. Talvez algo que nos pertence e que não conseguimos reconhecer ou aceitar. Pessoas que sentem-se humilhadas e inferiorizadas por sua condição financeira menos favorecida, às vezes veem uma outra pessoa como esnobe, pelo simples fato desta ter um padrão de vida mais elevado. As que sentem raiva de si mesmas por sua timidez, dificuldade de se expor e comunicar, consideram o extrovertido como espalhafatoso, escandaloso. Costumam dizer: odeio gente feliz. Aquelas que têm dificuldade de lidar com seu excesso de peso só percebem as outras com o mesmo problema e as criticam por comerem exageradamente. Quando não conseguimos resolver nossas questões, transferimos este incômodo para os outros. O que não toleramos em outra pessoa pode dizer mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Portanto, se antes de simplesmente rejeitarmos as pessoas, questionássemos sobre os sentimentos que elas nos causam, poderíamos compreender mais sobre nós mesmos. Nas palavras de Augusto Cury, um eu imaturo enxerga a pequenez dos outros, mas o eu inteligente enxerga primeiramente a sua própria pequenez. Resistimos em conhecer a existência de algum sentimento ruim em nós e erroneamente acreditamos que seremos mais belos, negando ou escondendo o que consideramos feio. Alimentamos a ilusão de que escondendo o que rejeitamos, nós o eliminamos. Contudo, não é tão simples assim. Quanto mais sufocamos os sentimentos negativos, mais forças eles têm sobre nós, nos tornando reféns de nós mesmos e especialistas em atirar pedras em outros. Não é nada fácil olhar de frente para coisas que consideramos feias, dolorosas e que nos causam raiva e vergonha. No entanto, é enfrentando-as que nos libertamos delas. O primeiro passo é o reconhecimento e a aceitação. Aceitar não significa desistir e se entregar, acomodar-se ou aprender a gostar do que não gostamos. Ao contrário, é o começo de uma mudança. Para nos tornarmos uma pessoa melhor, é preciso partir do que somos e não do que idealizamos ser. Jesus nos ensina a confessar nossos pecados, ou seja, a revelar nossos sentimentos para que assim possamos nos arrepender. Para que haja mudança, é preciso haver arrependimento. E só pode haver arrependimento se houver consciência do erro. Nos conscientizamos, nos arrependemos e mudamos. Este é o processo de transformação. Um processo que, além de gerar mudança, promove o perdão. A raiva, antes alimentada contra nós mesmos, quando é dissolvida, é substituída pela compaixão, um sentimento que é estendido aos demais. Se não nos odiamos mais, não há por que odiarmos alguém. As pedras se tornam desnecessárias, não há mais motivos para arremessá-las. Quanto melhor nos sentirmos em relação a nós mesmos, melhor nos sentiremos em relação ao próximo. Vanessa dizia que ficava muito irritada com qualquer pessoa que lhe pedisse algum favor. Sua reação imediata era negar. Não tinha tempo nem de avaliar se poderia ou não atender. Aos poucos, quando aquele sentimento aversivo passava, ela pensava melhor e sempre que podia mudava de opinião e atendia ao pedido. Ela não era uma pessoa egoísta nem intransigente, contudo, agia impulsivamente dizendo não de imediato, porque sentia raiva sem saber o motivo.
Quando lhe perguntei que palavra definiria o sentimento que essa situação lhe despertava, a resposta foi abuso. Vanessa jamais imaginou que havia uma ponte ligando as experiências de infância às suas respostas atuais. Porém, a ligação era direta. Ela foi uma criança tímida, medrosa, insegura e não conseguia se defender das agressões dos colegas. Fazia tudo para agradar e ser aceita como parte do grupo. Os colegas beneficiavam-se de sua fraqueza e a controlavam. Sem perceber, ela ainda guardava muita raiva deles e mais ainda de si mesma. Guardava muita revolta por não ter se defendido, reagido e dito não quando deveria ter dito. Uma dificuldade que levou a ser uma vítima de vários tipos de abuso. Vanessa acreditava que essas lembranças haviam sido esquecidas no passado. Ficou surpresa ao perceber que elas ainda estavam vivas, presentes e que exerciam fortes influências em seu comportamento. Ela compreendeu que cada pedido de algum amigo era imediatamente sentido como abuso. E os nãos ditos tão prontamente eram uma vingança, um acerto de contas. Era uma maneira de sentir-se forte, como acreditava não ter sido na infância. Como se mostrasse a si mesma que agora conseguia se defender e evitar o abuso. As pedras que atiramos hoje são para atingir alvos do passado. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.